Olá amigos, aqui é Thiago Bizzi, trazendo para vocês o farol sobre o fechamento de hoje, sexta-feira, dia 16 de setembro de 2016. Vamos então dar aquela olhadinha em como se comportaram nessa parte 1 do farol, os índices aqui no Brasil, Estados Unidos e dólar e juro. Na tela, índice Bovespa, gráfico diário. Hoje, um dia de queda, 1,43% e novamente o volume reaparece. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Bom, sexta-feira passada, o índice pesou forte, formou uma barra que eu chamo de ignição, uma barra que tem sozinha, independente da tendência, tá? Capacidade de levar os preços na direção dela por algum tempo, na maior parte das vezes, pelo menos. Tá? E essa barra, na verdade, veio por conta do mercado americano, muito provavelmente. Então vamos olhar o mercado americano, para depois a gente focar só aqui no Brasil. Mercado americano, eu ando fazendo essa bagunça sempre, né? Eu não sei se confunde mais ou ajuda, mas ok. Aqui a gente tem o gráfico do índice Dow Jones. O índice Dow Jones marcou um topo muito importante em 2015. Esse topo histórico de 2015 foi rompido ali em julho, depois do susto do Brexit, né, da saída do Reino Unido da União Europeia. Já tinha aí uma expectativa de mercado para corrigir, né, o mercado fazer uma tendência de baixa. Inclusive a gente teve um pivô de baixa nesse momento, só que o mercado reagiu com muita força no momento do pullback e isso levou ao rompimento do topo histórico, e dali para frente o mercado ficou trabalhando acima do topo histórico no movimento lateral, que levou a um forte estreitamento de bandas. Forte estreitamento de bandas usualmente prenuncia fortes movimentos direcionais, né? Inclusive aqui a gente teve um bom estreitamento de bandas, né? E não se sabe se para cima ou se para baixo, mas o que nós tivemos na sexta-feira passada foi uma porrada muito forte no mercado americano, rompendo um pivô de baixa, aqui novamente abrindo as bandas e rompendo o suporte do topo histórico, que não é qualquer suporte, é um suporte muito importante. Olhando assim, pode ficar com um jeitão de rompimento falso. Quando o mercado rompe uma estrutura que é importante, não consegue sustentar acima daquela estrutura ou abaixo daquela estrutura, né, depende da direção do rompimento, e o mercado volta frustrando o rompimento, essa frustração costuma levar os preços com certa intensidade na direção oposta à da tentativa de rompimento, tá? De forma intensa. E é isso que eu acho que a gente está tendo aqui. Tá? Além de tudo isso, a gente tem agora novamente uma tendência de baixa. A reação logo em seguida, na segunda-feira, do mercado americano foi bastante intensa, né? E nos trouxe o receio de talvez o mercado acabar se comportando como se comportou lá no final de junho, tá? Após a pancada do Brexit. Mas ainda achava que o mercado ia firmar a queda, e até o momento é isso que nós estamos tendo. O mercado, após esse candle de repique forte, abatendo nessa zona de resistência, o mercado caiu forte de novo, depois tentou um repiquezinho, agora cai de novo. Tá, mas o que a gente está vendo aí? A gente está vendo um padrão de contração. Geralmente, um padrão de contração se resolve na direção do movimento prévio, que é para baixo. Minha expectativa então, em relação ao mercado americano continua sendo baixista. Tá? Não está descartada a possibilidade do mercado fazer um repique para cá. Daí o que poderia acontecer? O teste da média móvel de 21 períodos. Mas com esse estreitamento e abertura de bandas, eu acredito que a média móvel de 9 vai ser a média que vai guiar o preço. E a média móvel de 9 já foi tocada. Tá? Bom, o que falta? A gente já teve abertura de bandas, nós já tivemos os preços retornando para dentro das bandas e agora a gente espera para um movimento mais forte. O movimento mais forte não é o que abre as bandas de Bollinger. Na maior parte das vezes, a gente tem uma abertura, o mercado gasta força, ele volta dentro das bandas e depois ele faz um movimento mais amplo. Então, eu acredito que a gente esteja para ver este movimento mais amplo para baixo. Tá? Essa é a hipótese que eu considero mais provável em relação a isso. Se o mercado fizer um repiquezinho aqui no gráfico do Dow Jones, o cenário de tendência de baixa continua vigente.
Tá? E seria um cenário de correção para testar então essa região, provavelmente a média móvel de 20 períodos, e daí ainda provavelmente voltar a cair. Eu gosto de olhar bastante esse gráfico que é o S&P, é o mini do S&P, o mercado, é o contrato futuro perpétuo. E aqui a gente teve um estreitamento até mais forte, né? E aqui a gente percebe até melhor esse cenário de contração de preço. Aqui é um respiro. E repara que ao longo da contração o volume caiu. Hoje o volume voltou. Então é um cenário baixista. A gente tem aqui sim um suporte, né, que está dando uma segurada no mercado. Mas rompida essa região, acredito que a gente vai ter um movimento mais intenso de queda. Por que eu começo pelo mercado americano? Porque o mercado americano, para mim, é o mercado líder. O resto do mundo segue o mercado americano. Se o mercado de bolsa americano estiver caindo, os outros mercados não vão subir. Hoje em dia está tudo muito interligado. E esse é o mercado mais importante. O mercado americano pivotou antes que o nosso, né? Fez o pivô de baixo antes que o nosso e continua apontando ainda para baixo. Então, nosso mercado provavelmente segue no movimento de queda. O que falta aqui do mercado americano para, digamos assim, consolidar o cenário baixista é o rompimento desse fundo, tanto no gráfico do S&P quanto no gráfico do índice Dow Jones. Agora a gente vai para o gráfico do índice Bovespa. O índice Bovespa, então, com aquela barra de ignição da sexta-feira passada, estava num ponto cretino, né? Que ponto cretino? A gente está numa tendência de alta, testando o fundo anterior, com a média de 21 períodos ascendente, em cima de uma LTAzinha desse canal, e em cima do topo que era importante, o topo de 2015. Então era suporte, né? E o mercado também reagiu aqui no Brasil, podia facilmente retomar para uma tendência de alta, né? Mas repare que o volume foi menor e a reação então na terça-feira foi essa pancada para baixo. Com essa pancada para baixo, retomada de volume, nos sugere que esse suporte, que era um ponto de referência importante, foi rompido e as bandas se abrem. Se vocês prestarem atenção nas bandas e como os preços se comportam em relação a elas, vocês vão ver que é bastante comum as bandas se abrirem inicialmente para um lado, ok? Mas darem a pancada para o outro. Tá? A pancada foi dada para o outro lado, ok? Só que assim, a gente não tem pivô de baixa ainda. A gente está em cima da LTA, que vocês podem ver que iniciou lá em janeiro, tá? E o mercado faz esse candlezinho aqui, de dúvida, na quinta-feira. Baixo volume, sinal de fraqueza. Mas abre espaço para o movimento de repique, porque para o mercado seguir para baixo contra o viés é difícil. O viés é altista, a gente tem um zigue-zague ascendente. O mercado não muda de súbito e vai embora. O mercado ele precisa fazer esse zigue-zague. Então o mercado abriu o caminho para baixo nesse movimento. Ele abriu as bandas. É normal esse movimento para dentro das bandas, para depois fazer um movimento mais amplo. E aqui, isso ajudaria a desenhar um pivô de baixo. Tá? Então, a partir de quinta-feira, isso aqui não sei se era quinta-feira, isso aqui era quarta-feira, perdão. Isso foi quarta-feira, dia 14. Né? Então a gente esperava um movimento de alta, esse movimento de alta aconteceu. Está dentro do script, o volume continua baixo. A gente está abaixo da média móvel de 20 períodos virada para baixo. Abaixo desses fundos. E hoje o mercado engolfa o candle de quinta-feira e o volume volta. A gente não tem uma tendência de baixa, a tendência no momento é indefinida e o viés que era altista começa a virar para baixo. Eu acredito no movimento de queda, havendo o rompimento da mínima da terça-feira, que é isso aqui, o mercado faz um pivô de baixo. Então vai se desenhando aí um cenário realmente de correção. Repara que a gente romperia essa LTA e seria natural o teste do topo de abril, aqui, por volta de 54.500 pontos. Só que como a gente vai chegar lá com um pivô, isso dá musculatura pro movimento da tendência de baixa. Não um movimento rebelde, não um movimento que vem de súbito contra o padrão de zigue-zague. Não, ele cria um zigue-zague, ele cria um novo padrão, consegue ir mais longe. Então, eu não descarto um período corretivo mais significativo que possa talvez levar o nosso mercado a bater os 48 mil pontos. E se isso acontecer, eu vou achar ótimo, porque vai dar grande amplitude de movimento para baixo, depois para cima. E isso é muito bom para quem faz trade. E também vai ser bom para quem quer montar posição de prazo maior, né? O mercado entrou em tendência primária de alta e não vai ser
um movimento de queda até 48 mil pontos, por exemplo, que vai mudar isso. O que mudaria seria um zigue-zague descendente feito por secundárias. Bom, deixa isso para depois. Então assim, o mercado aponta para uma queda em busca dos 54.400 pontos, tá? Mas pode ir além. Claro que a gente vai avaliando conforme cada novo candle surgir, porque vocês já devem ter percebido que a análise técnica ela é muito dinâmica, ela sempre depende da mensagem que esse próximo candle está nos trazendo, e as coisas podem mudar meio rapidamente. Tá? Assim como mudou aqui. Eu estava acreditando no movimento de queda a partir desse momento, fui surpreendido por esse movimento, tecnicamente tive que achar que o mercado ia para cima e o mercado me surpreendeu com o movimento de queda. Tomei uns olés aí no mercado, mas agora eu acho que o mercado realmente vai para baixo, e o que mudou foi essa barra aqui. Uma barra mudou toda a interpretação do mercado, certo? Então esse é o movimento do índice Bovespa. Vamos olhar o semanal, né? Olhar o mercado americano semanal. No começo da semana, quando o mercado estava reagindo lá na segunda-feira, né? Olhando o semanal, o que dava a entender? Batia no topo anterior e reagia forte. Podia ser um pullback do rompimento do topo histórico. Passou-se a semana, chegamos agora à sexta-feira, e o que a gente vê? Uma longa sombra superior, corpo pequeno. Mostra uma certa fraqueza. Tá? Então, não está rompendo a média ainda, mas esse candle aqui não mostra força compradora. Então o semanal não contradiz o que o gráfico diário está dizendo, nem no gráfico do índice Dow Jones, nem no S&P. No nosso mercado, no semanal, a gente tem 2 semanas consecutivas de queda, e a gente já tem uma formação mais característica de topo nesse prazo. É muito difícil um topo agudo. Então o mercado demora um pouco, faz um candle de baixo, depois sobe um pouquinho, depois vem a queda. Vocês vão ver esse padrão nos topos prévios que o mercado desenhou. Aqui foi um topo agudo, isso não é toda hora que acontece. Tá? Então o semanal aqui também está sugerindo a continuidade do movimento de queda, e isso não muda a tendência de alta do semanal. Olhando o gráfico do mini índice, tá? Então o mercado futuro, o que a gente vê? O mercado rompeu esse suporte, isso aqui parece ser um pullback, o mercado está segurando a mínima desse contrato. Se romper essas mínimas aqui, a gente cai no vazio, tá? E o gráfico favorece isso. Olhando o intradiário, o nosso fechamento, aqui o gráfico de 15 minutos, eu mencionei ontem que eu achava que a correção o repique, né, já tinha atingido o seu alvo. Se continuasse o movimento de alta, o próximo alvo seria essa região aqui, mas isso não seria muito bom. O mercado já abriu em queda, né? Houve aí um repique logo no primeiro candle, depois o mercado cedeu, deu uma pancada e depois começou a contrair. Contração geralmente se resolve, na maior parte das vezes, na direção do movimento prévio, então se espera realmente um movimento de queda. E um detalhe, a abertura de hoje foi um Monster Gap, então a mera perda da mínima do primeiro candle do dia já era indicativo de venda, eu só fui perceber isso depois. Tá? Então eu espero queda para a semana que vem. Se de fato acontecer queda, as chances são de que o mercado acelere nesse movimento de queda, seja uma queda mais intensa, ou uma onda C, de uma ABC, ou uma onda 3, né, para o pessoal que gosta de Elliott. Posso estar errado, mas isso parece ser o cenário mais provável. E eu vou começar a rever esse cenário se o mercado acabar rompendo essa faixa aqui por volta dos 58 mil pontos no futuro. Não, melhor, essa região aqui, né, porque aqui ainda tem bastante resistência. Acima disso aqui, realmente o cenário começa a mudar. Então nós vimos aí o gráfico desses índices. Vamos olhar o dólar. O dólar aprontou hoje. O dólar indicou o rompimento de um canal de baixa, né? Entrou volume nesse rompimento junto com o pivô de alta. Papéis relacionados a dólar também vinham já anteriormente se comportando bem, então parecia que as coisas estavam se alinhando, né? Bolsa em queda, geralmente dólar em alta, e a tendência ainda é de alta, só que esses últimos 2 pregões no dólar, né, foram de correção mais intensa, hoje em especial, apesar do volume menor. E da operação que eu tinha passado nas recomendações aí na parte 2 do farol, o stop estava abaixo dessa mínima e o stop foi atingido.
Então, tomei um stop no dólar, mas não acho que a tendência tenha terminantemente sido frustrada. O rompimento pivô ainda não me parece que foi falso. Agora, se o dólar continuar prosseguindo o movimento de queda, deixar um fechamento mais claro abaixo desse ponto aqui, daí vai ficar com cara de rompimento falso. Daí, isso aqui, elitistas, né? Vai ser uma ABC apenas e não um pivô verdadeiro. E tendo sido frustrado esse movimento, né, geralmente o mercado faz um movimento na direção oposta com certa intensidade, daí se abre um cenário para o teste do fundo de agosto, mas eu acho muito difícil que o mercado rompa o fundo de agosto, tá? Pelo menos a curto e médio prazo. Daí o cenário mais provável seria um período de congestão, né? Provavelmente daí respeitando esta faixa aqui e esta faixa aqui. Olhando no WDOV 16 agora, vamos ir para o intraday. Eu tinha mostrado para vocês essa zona de suporte gap, né? Se o mercado rompesse o suporte da média móvel de 200, provavelmente viria testar essa zona, o que ficaria perigosamente próximo do stop. Talvez eu tenha posicionado meio mal o stop, deveria ter colocado ele aqui embaixo, né? E no finalzinho o mercado foi lá, ó, e pegou o stop, veio abaixo dessa mínima aqui, mas ainda está segurando nessa zona de suporte gap. Eu acho que o mercado vai abrir em gap de alta no dólar na segunda-feira. Essa é a minha percepção. É o meu chute, vamos colocar assim. E se isso acontecer, eu não teria medo nenhum em retomar a posição de compra no dólar, principalmente se eu tiver amparado por algum setup no intraday. Se não achar nada no intraday, não ficar muito claro essa entrada, eu espero a reação no gráfico diário e entro a partir do gráfico diário no que seria um processo de pullback. Ok? Se isso aqui for apenas um pullback, na segunda-feira a gente deve ter uma reação. Se a gente não tiver essa reação na segunda-feira, daí o cenário começa a pender para uma congestão. E falando do juro, dei um F19, volta a cair, né? Então os vendedores seguem no domínio, mas eu não vejo nada a ser feito aí. Eu tinha mostrado o gráfico do DI 1F25, tinha me chamado mais atenção. Aqui o movimento está mais ordeiro, né? E a gente tem claramente uma tendência de alta e o mercado testando a cabeça deste pivô de alta aqui, tá? Então, se a gente tiver uma reação, ficaria bonito o gráfico para compra, assim como eu falei para vocês que esse ponto aqui, esse candle era muito bonito para compra. O mercado alcançou que seria um alvo usual para os meus alvos usuais, usando volatilidade, e agora pode surgir uma nova oportunidade aqui, o que provavelmente daí nos levaria a um movimento mais longo, mas eu não sei se isso vai acontecer. A gente espera então o pregão da segunda-feira. Então é isso, pessoal, essa é a primeira parte do farol que é aberta, onde eu falo aí desses gráficos vocês viram, né? Índice aqui no Brasil, Estados Unidos, dólar e juro. Existe a parte 2 do farol, onde eu falo sobre todos os papéis que estão ali na descrição do vídeo, né? A gente dá as recomendações dos modelos que a gente segue, mas isso fica num conteúdo fechado para os nossos assinantes da LS Análise. Eu convido vocês a darem uma olhadinha e conhecerem o nosso trabalho, ok? Eu fico por aqui, um bom final de semana para vocês e até segunda-feira.